Tô cheio de ideias com bolinhas do desodorante de Rolon. Olha só. Esse é o de 40 e esse é o de 30. Eu usei a bolinha e a tampinha da menor. E também usei a bolinha da maior. São duas bolinhas para fazer este personagem. É muito legal por conta de que é movimentado a cabeça dele. Vou explicar no passo a passo como fazer isso e também, se quiser menos movimento, tem um jeito de se trabalhar. Tem uma ideia super interessante que deu certo aqui e este é um boneco de neve. Se você tem dificuldades, nós podemos te inspirar da bolinha do desodorante Rolon para belíssimos personagens. Olha só que legal. Faz um corte em V de um lado e expulsa a bolinha do lado oposto, porque aí sai facilmente. Perceba aí, olha, passo. Usei essa ferramenta que é a parte de uma tesoura. Duas bolinhas, a maior é embaixo, a menor vai ser a cabeça do boneco de neve. O primeiro furo tem uma marca que é interessante, olha só, de ser usada, porque fica tudo bem centralizado. Isso, como você está vendo aí. E nessa maior, eu estou fazendo em lados opostos, 2 furinhos para os braços. Vou também trabalhar com um furo embaixo, para poder se encaixar na tampa. Como você vê. Arame liso, e esse aí é bem flexível. Estou arredondando para poder fazer os encaixes de forma a entrar bem apertado. Como você vê, eu deixei um espaçamento entre um ponta e outra. E quanto maior o espaçamento, mais frouxo vai ficar a peça. Então, se você quiser que a cabeça se mexa menos, deixe tudo mais próximo, quer dizer, faça a curvatura de forma que elas fiquem bem próximas uma da outra, né? Agora os braços. Eu vou usar a massa bicomponente. Novamente, eu estou fazendo 2 ganchos. Neste caso também, olha, eu deixei um espaço muito grande, poderia ter sido menor. Alarguei porque estava mesmo muito apertado a abertura. A minha ideia inicial era que eles ficassem colados na tampa e pronto. Mas como houve esse relevo, eu acabei fazendo algo mais, criei algo mais. Percebeu, né? Que eu molhei o dedo para poder mexer com a massa. É isso aí. Quando alguma coisa sai do planejado, a gente se adapta. Então eu estou criando com a massa bicomponente epóxi as peças, né? É um triângulo para cenoura, 2 bolinhas maiores para os olhos. O Marlos estava até me perguntando, eu disse a ele que eu gosto bastante do estilo emoji, olhos grandes. A massa para o fundo eu usei para dar garantia de que ela ia ficar bem firme. Usei esse adesivo instantâneo para fixar mais os braços, para não ficarem girando enquanto trabalha. Uma dica: se você quer ter certeza de que tudo que você está fazendo vai dar certo, não vai te dar trabalho extra,
faça menos quantidade e faça por etapa. Como eu fiz tudo de uma vez, as massas ficam umedecidas e aí acaba que elas se deslocam conforme a gente vai trabalhando. Então tem que estar sempre policiando o que está fazendo. De tempo em tempo, umedecendo a mão, tirando o excesso d'água para que a massa não grude nos dedos. Colando os botões, colando o nariz, colando os olhos. Neste caso, estou fazendo tudo seguidamente. Agora é a boca. Aproveitei e passei um risco também no contorno da boca. Este é o tecido que contorna o pescoço do boneco de neve. Dando estilo. Agora a tampa, estou tirando a primeira parte, porque não sei exatamente qual é a largura que vai ser necessário para o chapéu. Ficou largo demais, então eu estou indo para abaixo da rosca. Então descendo mais um pouco, porque a abertura é um pouco menor. Tá bem folgadinho, tá até parecendo aquele chapéu de panela de um personagem nosso, brasileiro. E inicialmente eu coloquei esse adesivo sobre a mesa, depois eu troquei o adesivo, coloquei sobre uma pecinha de MDF, porque eu percebi que precisava girar para poder trabalhar melhor. E assim não daria para fazer como realmente eu estava pretendendo trabalhar a massa. Aí sim, esse MDF me ajudou a trabalhar livremente, girar e fazer tudo o que precisava. Retoque, porque agora a massa secou e eu consigo retocar. Como ficou uma distância, você viu que eu coloquei a massa também no pedestal. Aí então, olha outras ideias. Em vez de massa, pode-se colocar um fitilho, uma fita fininha, pequenininha. Em vez daquele cachecol, pode ser colocado um tecido. Sai super fácil, tá vendo que bacana? Continua grande, então vou colocar uma carreira de massa na parte interna. Isso, massa epóxi, bicomponente. Alisando com água e encaixando. Eu trabalhei seguidamente e aí percebi que também houve um deslocamento do chapéu. Se quiser, espere um pouquinho, caso queira ter certeza de que nada vai sair do lugar. Primeira base, branco. 2 camadas de branco. Deixei ele pendurado para que a cabeça não encostasse na parte de baixo. Eu usei fita, lacra caixa. E ele ficou aí pendurado por um tempinho. Agora é a vez da pintura. Chapéu, os olhos, nariz, boca, a luva. Tinta esmalte base água. Na luva eu passei 2 camadas, porque estava com essas ranhuras, eu queria mais encorpado. Você escolhe a cor, você escolhe a quantidade de camada de cores. No cachecol, eu usei uma só camada, deixei mais arranhado. Este detalhe do chapéu
Escolhi verde, como também escolhi verde e amarelo, não usei vermelho. Os botões verde, amarelo e verde, você vê, fica por nossa conta. Hora dos retoques. Um pontinho branco nos olhos. Isso foi muito legal. Bicarbonato de sódio, primeira vez que eu fiz. E cola para EVA. Ou cola fria. Ou cola isopor. Misturei e logo em seguida preciso estar usando. Não deixe de usar porque ela vai vulcanizar muito rápido. Quis dar uma ideia de neve. Isso tudo aconteceu porque ficou mais alto com relação à tampinha. E ficou bacana. Muito legal mesmo. Dá para usar tudo, nada se perdeu aí. E o bicarbonato age super rápido com relação à cola GVA. E eu quis fazer como se fosse a neve um pouco derretida, alguma coisa assim. E a cabeça se mexe, muito legal, dá para brincar, dá para mudar ele. De tempo em tempo você vira o movimento da cabeça. Muito bacana, não ficou? O curioso do bicarbonato aí junto com a cola EVA é que ele ficou liberando a água que acredito que tenha na composição da cola. Se inspire. Faça por etapas, porque assim você não corre o risco de manchar, de ficar deslocando a massa. Lembre-se, se usar biscuit, o biscuit vai diminuir um pouco. Acredito que em torno de 20%. Muito divertido, né não? Vários são os artesanatos que podem ser feitos com bolinha rolon. Já fizemos vários. E também no curso que nós temos de barbante, eu usei a bolinha rolon como molde para trabalhar o barbante. Dá para ser feito para o Natal, bolinhas de Natal, topiarias e personagens. Eu fiz o anjo, mas podem ser criados outros personagens. Se inspire e recicle fazendo arte. Nosso planeta agradece. Até a próxima! Tchau, tchau!